que o diabo oferece é porta larga. É o que está escrito em Mateus 7, versículo 14. A porta larga está aí, sempre esteve aí para nós, como uma oportunidade, como uma chance, como algo de boa vontade oferecida pelo inimigo, como Satanás ofereceu para Jesus Cristo no deserto. Se nós olharmos hoje, jovens que frequentam faculdades, se desviam na faculdade, jovens que cresceram na igreja, chegam lá, e quando ouve o professor que é ateu, eles começam a desacreditar daquilo que eles ouviram por muito tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é mais fácil ouvir o ímpio do que ouvir o que Deus quer falar com você. O diabo nunca vai dizer para você que você está errado quando você estiver errado. O diabo nunca vai dizer para você que você precisa mudar de atitude. Mas sabe qual é a diferença daquele que ouve o conselho dos outros? É que ele não consegue ser feliz. Com a medida que nós vamos deixando de ouvir o conselho de Deus, com a medida que nós vamos dando mais importância para o século que é cheio de pecados e oferecimentos, nós vamos morrendo, nós vamos parando, nós vamos desistindo, nós vamos paralisando a nossa vida. E quando você encontra um crente que não tem mais felicidade dentro de si, que não tem mais prazer pela obra, que não tem mais prazer para congregar, que não tem mais prazer de fazer a vontade de Deus, que não tem mais prazer de fazer aquilo que agrada a Deus, mas tem mais prazer de se alegrar, ele fica tentando se alegrar em um lugar, ele fica tentando se alegrar em sair, ele fica tentando se alegrar em ir para uma lanchonete para comer. Tem que ter isso, tem, mas isso é secundário. Jesus fala em Mateus 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus queria dizer era que quando a gente ouve esse conselho e busca primeiro o que é de cima, o que é de baixo tem mais sabor quando nós praticamos. O casamento começa a ter mais felicidade, os filhos começam a ser bênção em vez de maldição, porque a gente começa a abençoar os nossos filhos, a nossa casa começa a se tornar um lar de bênção, a gente começa a contemplar as coisas de outro jeito, porque quando a gente busca priorizar o que é de Deus, o reino de Deus, Deus começa a acrescentar bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Não são bênçãos que a gente diga eu posso ser abençoado, não, são bênçãos que a gente olha até para o problema e diz eu estou sendo abençoado por Deus, porque nem esse problema consegue tirar a minha paz, nem esse problema consegue tirar a minha alegria, nem essa luta consegue tirar a minha fé, nem essa guerra consegue tirar a minha vontade de pregar, a minha vontade de louvar, a minha vontade de fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque quem busca conselho do alto continua com estrutura. Você vai ver vários tipos de acontecimentos. Isso não é evidência de felicidade. Alguns meses atrás eu passei por algumas lutas. Diante da visão dos homens eu estava muito bem, mas quando eu olhava para o céu eu encontrava Deus falando através do Espírito: não é isso que eu quero para ti. Quando eu olhava para a palavra eu via: não era isso que eu queria para ti. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta fazer o que o mundo te oferece e não fazer aquilo que eu tenho para você? Deus está falando com alguém aqui e está dizendo: é hora de olhar para o meu conselho. No meu conselho tem vida para o teu coração, no meu conselho tem vida para a tua alma, no meu conselho tem vida para o teu pensamento, no meu conselho tem vida para a tua família, no meu conselho tem vida para você. Deixa Deus te aconselhar hoje e tu vai ver Deus abençoando o teu ministério, tu vai ver Deus abençoando a tua chamada, tu vai ver Deus abençoando o teu louvor, tu vai ver Deus abençoando aquilo que tu fizer na obra, aquilo que tu fizer no teu trabalho, aquilo que tu fizer no meio dos teus, porque nós precisamos entender que o diabo, ele até oferece porta larga, ele até oferece o pecado, ele até diz que é bom, mas no final a Bíblia diz que é morte, porque o salário do pecado é, e o dom gratuito de Deus é vida.